e foi pegar um pouco dessa onda, né? O jargão, a inovação se tornou um jargão por um determinado momento, entrou numa hype que todo mundo falava de inovação, era a palavra de valor da empresa, investir em startups. Hoje eu acho que as empresas na construção já entenderam que sim, precisamos inovar, mas não é de qualquer forma, né? Então eu acho que isso também é um amadurecimento do mercado. Primeiro as pessoas entenderem Entender como é que racional funciona, que tu tem que ter eficiência, tu não pode ter desperdício, tu vai receber um plano de trabalho, tu vai ter uma ordem de serviço. Como o Bernardo falou, para tu aplicar qualquer filosofia em qualquer coisa, assim, processo, é uma cultura. Então, quando nós fomos desenvolver isso dentro da Brasil Cuba, a gente trouxe um superintendente para a fábrica, o Sérgio, que domina muito esse processo, toda essa cultura ali. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mercado Implanta. Hoje, nosso olhar em planta vai ser sobre um assunto que já vem tomando cada vez mais, vamos dizer assim, protagonismo na construção civil, e que é a questão da ineficiência, a questão de busca de eficiência na engenharia, busca de previsibilidade, busca de como fazer melhor, mais rápido e com mais previsibilidade. E que é o que a gente fala de industrialização e Lean Construction, Lean Office, que podem auxiliar nesse sentido na questão da escassez de mão de obra, que é o tema mais falado hoje, se a gente for botar aí nas redes sociais e buscar a dor da construção civil, é a questão da escassez de mão de obra. E para falar sobre esse assunto, eu trago dois grandes convidados, que é como sempre o Mercado Implanta trabalha, né, com esse objetivo de trazer um bate-papo e uma reflexão com pessoas com muita profundidade no tema. Primeiro eu apresento o Luiz Pilar, engenheiro diretor de engenharia da Brasil ao Cubo. Tudo bom, Luiz? Ô, Maicon, como é que tá? Tudo bom? Um prazer estar aqui contigo, né? São muitos anos de parceria nossa, ali, de muitos projetos que a gente desenvolveu juntos já. E eu estou muito honrado de estar aqui no programa junto contigo. Muito obrigado aí, Luiz, por aceitar o nosso convite, né? Depois eu vou passar de novo para te apresentar o currículo extenso aí. Parceiro, trabalhamos muito tempo na Simon, engenharia, prestando serviço um para o outro aí. Isso. Então, hoje estamos em cadeiras diferentes, né? Mas continuando na interação. E o meu outro grande convidado, Bernardo, fundador e CEO da Climb, consultoria especializada em Lean, né, que é o nosso tema aqui. Então, tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Marco? Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui com o Luiz também e poder compartilhar parte desse desafio que temos continuamente aqui no ambiente da construção. Sim, muito legal, e a gente acaba, né, eu nunca conversei com vocês dois juntos, é a primeira vez. E são pessoas aí que eu sei que também já se conhecem de longa data aí no nosso mercado. Isso. E isso que é o que a gente fomenta aqui no Mercado Implanta, de trazer conexões, né? E aí eu vou abrir o espaço já, vou voltar com o Luiz para ele se apresentar um pouco, contar um pouquinho da história dele, que já é longa, né? E aí depois o Bernardo conta aí um pouco da história dele. Bom, Maicon, minha vida toda foi focada em projeto, né? Então, minha carreira foi focada sempre em projeto estrutural, mas muito com aquela até da empresa onde eu trabalhei durante anos, que era a Simon Engenharia, com foco de desenvolver um projeto execuível, que tivesse uma economia, um diferencial, e sempre atuei muito com a parceria com quem estava na linha de frente, né, na execução da obra. Então, isso a gente sempre teve enraizado muito dentro da empresa. Durante anos eu fiquei lá na Simon, desenvolvi, lá surgiu muitas empresas, né, que são conhecidas no mercado hoje, como a Construflow, a Projeta BIM, a Constructeam também. Então, dali surgiram vários projetos que eu participei e atuo até hoje ali, atuo junto ali com a Construflow e com a Constructeam. Hoje a Simon é um fornecedor, né, de projeto para a Brasil ao Cubo, né, e a Projeta BIM também. De lá eu fiz especialização em estruturas em Barcelona, me formei em especialização também em gestão de projetos aqui pela SPM de Porto Alegre, e sempre gostei muito dessa parte de
atuar na parte de engenharia, né, de projeto e também na parte de obra. Então, quando veio o convite para Brasil ao Cubo, foi um convite positivo, assim, de atuar nas duas áreas. Sim. E o meu foco sempre é essa pegada de como é que a gente desenvolve uma engenharia, né, Bernardo, que ela se torne executível, porque muitas vezes a engenharia de projeto ela não é só documento, né? Tu tem que pensar na execução. Aí muita da coisa do planejamento da obra já nasce no projeto, né? Já nasce na engenharia. E Da produtividade. da produtividade, né? E como a gente está até conversando antes nos bastidores aqui das ferramentas, né? Aí depois nisso veio o BIM, a gente começou a implantar BIM, desenvolvimento de BIM. Mas não adianta todas essas ferramentas se tu não tem o foco de pensar, pô, como é que eu vou construir, como é que eu vou atuar, como é que eu vou entregar, prazo, qual é a melhor metodologia. Então, isso que eu busco sempre no desenvolvimento de um projeto. Sim. E até antes de passar para o Bernardo, eu lembro quando tu me comunicou, né, que estava indo para Brasil ao Cubo, e ali até então a gente tinha feito alguns projetos e sempre com um viés de trazer algo que buscasse produtividade ou eficiência no projeto. Isso, né? isso. Então, faz parte, acho que, do teu DNA, sempre trabalhar com isso. Eu acho que essa mesa aqui, ela tá carregada disso, né? De pessoas que querem fazer a construção civil diferente, coisas que a gente enxerga, né? Qualquer conversa que nós vamos ter, a gente diz, como é que é lá na execução no canteiro de obra? Parece que é a mesma coisa faz um século, né? Então, agora eu vou passar a bola, porque eu sei que o Bernardo tem bastante coisa para falar sobre isso. Não, legal. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, por dividir a mesa aqui, Luiz. Então, bom, um pouco da minha trajetória que me conectou com o Lean. Eu me formei em engenharia civil e fiz um processo de trainee para uma empresa que estava se acoplando ao mercado gaúcho, né? Era uma empresa de São Paulo que estava vindo para cá. E com um mês de formado, eu recebi uma obra de 220 apartamentos. Na época era Minha Casa Minha Vida, né? Tinha Sim. outro nome o programa. E, bom, eu nunca tinha tocado uma obra na vida e recebi um pepino. E vamos aprender. E era uma dificuldade imensa, assim. Então, eu sofri pela inexperiência e também sofri pelo contexto das obras, né? De não ter material, a falta de mão de obra, projetos não estavam concluídos. E aquilo, poxa, não dá para tocar uma obra desse jeito. Né? E daí eu lembrei que na faculdade eu tinha já feito um curso do Maurício Bernardes no SENG, aulas com o professor Formoso na URGS. Bom, existe o tal do Lean, do Last Planner, deixa eu entender. E comecei a trazer isso para dentro da minha obra, como, será que isso vai me ajudar? E daí foi muito legal, que a gente estava até falando antes aqui, eu tive um mestre, que era oriundo da antiga Goldstein da época, né? Então, sim. e tinha vivido essa experiência dentro da empresa e gostava muito. E ele patrocinou muito o processo. Então ele reunia todos os empreiteiros na sexta, a gente fazia a reunião da programação semanal e aquilo, poxa, acho que dá para levar isso. E daí eu fui estudar mais sobre o assunto, fiz meu mestrado focado no Lean Construction. E daí eu pivotei de engenheiro de obra para consultoria. Trabalhei numa empresa de consultoria com sede em São Paulo, focado em obras. Então trabalhei muita obra de infraestrutura na época, onde a gente tinha os programas ali do PAC, era pré-Olimpíadas e pré-Copa do Mundo, então muito investimento em infraestrutura. Então enalteci muito dessa experiência, saindo também do ambiente de incorporação para obras de outra escala. E desde 2016 fundamos aí a Climb. Uma década fechando. Na verdade, 2017, desculpa. 2016 2017, foi a ideia, mas CNPJ 17. Sim. E desde então a gente vem trazendo isso, eu e o Marcos, né, e expandindo o mercado. 2018, 2019 a gente fez um evento aqui em Porto Alegre que foi um peitaço, que foi o Fórum da Inovação na Construção, e daí a gente conectou ali muito com o Luiz, com a Simon, que desde o início embarcaram ali como patrocínio, e foram 2 eventos muito bons, depois fizemos um terceiro, e foi pegar um pouco dessa onda, né? O jargão, a inovação se tornou um jargão por um determinado momento, entrou numa hype que todo mundo falava de inovação, era a palavra de valor da empresa, investir em startups. Hoje eu acho que as empresas na construção já entenderam que sim, precisamos inovar, mas não é de qualquer forma, né? Então eu acho que isso também é um amadurecimento do mercado. Mas voltando um pouquinho para essa questão do Lean, a gente foi de uma dor sofrida, uma experiência vivida, e a gente fundou a empresa e a gente vê que o mercado precisa, né? Hoje a questão da mão de obra é um desafio, a industrialização é uma resposta, mas uma necessidade de um processo estabilizado, né? Uma questão de aculturamento
tanto para o Lean, tanto para a industrialização, qualquer outra tecnologia que venha acoplar, é fundamental. Eu acho que por isso a gente pode estar fortalecendo muito esse trabalho conjunto, unindo as melhores experiências com soluções que podem ser construtivas, podem ser gerenciais, né? Para que vá para o canteiro com uma propriedade de agregar mais valor, de trazer mais eficiência. Tá? E até pegando essa tua apresentação, Bernardo, eu queria que, até para a gente abrir aqui o bloco, falasse um pouquinho desse movimento, 2017. Eu até não tinha essa data, né? Mas de 2017 ali, vamos botar a pandemia, que é um marco referencial. De 2020 para cá, o que tu enxerga que tem mais empresas despertando para esse tipo de conteúdo e em que formato que elas vêm buscando a Climb ou, né, o Bernardo para que consiga evoluir, né? Qual é o para nosso público entender como é que o cara chega desde lá a empresa que não entende nada ou está começando a empresa, ou a empresa já que tem lá um processo super maduro, mas aí de novo a gente voltando ao histórico da construção civil, que é construir aqui no Brasil da mesma forma há muito tempo, né? E aí tem as verdades absolutas, enfim, que é difícil de desconstruir. Sempre foi assim, sempre fiz assim, sempre, né? Sempre deu certo, né? Porque no final teve a entrega lá. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho dessa quase década, o que tu enxerga e hoje, o momento atual, que a gente vê, e aí é por isso que eu tenho a expectativa que esse nosso episódio ele vai ser muito visualizado, porque é um tema que hoje tu vai em qualquer incorporadora, construtora, é o que eles querem saber, ou querem comentar, querem entender, como é que eu saio na frente, né? Perfeito. Acho que é uma ótima questão. Assim, acho que é legal a gente olhar pela perspectiva do Lean numa questão temporal, tá? O Lean aplicado à construção iniciou esse trabalho no início da década de 90. A primeira vez que se falou sobre esse tema foi em 1992 e desde então há pesquisas e há implantações práticas. O Brasil, por mais que talvez a gente tenha aquela síndrome, né, de terceiro mundo, aquele estigma que a gente faz mal, o Brasil é um dos grandes pioneiros disso. Junto, né, quando se fundou, veio pesquisadores brasileiros que puxaram isso, tracionaram, e se a gente olhar para uma perspectiva ampla, o Brasil é um dos países que tem maior número de cases e pesquisa associada à aplicação do Lean na construção. Tá? E se a gente olhar aqui para o lado, se a gente olhar para a Argentina, se fala muito pouco. Se a gente olhar para o Peru, se fala muito pouco. O Chile fala. Né? Então, alguns países têm incorpora a metodologia, incorpora a filosofia. E o Brasil puxa muito bem essa frente desde o início. Mas, claro, o país é muito grande, tem muito número de empresas e a temática do Lean e a busca prática ela vem aumentando ano a ano. A gente até tem um gráfico que eu fiz uma pesquisa recente, nos últimos 10 anos praticamente dobrou o número de projetos ou pesquisas associadas ao Lean na construção de maneira global e no Brasil também. Então a gente vê sim muito nesses 9 anos de Climb, né? A gente vê um amadurecimento, um crescimento e uma maior busca de empresas. E também antes se falava muito uma visão assim, isso funciona para obras repetitivas, obras residenciais, tinha aquele estigma de se repete, pode aplicar, né? Mas na verdade pode ser aplicado em qualquer processo. Só que existem ferramentas diferentes. Quando o processo se repete, tem uma característica. Quando não se repete, eu também posso ter o controle, posso ter um planejamento, posso ter um dimensionamento enxuto do meu recurso. Né? Então a gente vê que sim, isso... Acho que primeiro extrapolou um pouco, furou a bolha. Funciona para edificação? Sim, funciona para edificação, mas funciona para uma rodovia, funciona para uma rede de esgoto, funciona para um aeroporto, né? Funciona para prédios não repetitivos. E as empresas começaram a reconhecer o mérito e meio que botar como um lugar, olha, a gente em algum momento precisaremos ter isso. Né? Então, hoje eu já vejo um mercado, não digo que ele está saturado, mas ele está numa situação de um platô, porque a maioria dos profissionais já conviveu com algum processo em algum momento, não necessariamente na empresa que está hoje, mas na empresa anterior, né? Então existe esse apelo. Para qual nicho isso funciona melhor? Qualquer um, desde a pequena até a grande empresa, porque onde há um processo de produção, seja uma fábrica, seja um canteiro de obra, há espaço para a gente aplicar essa visão de eficiência, né? Então, claro, numa empresa menor, às vezes a capacidade de implementar em função das pessoas envolvidas vai ser menor. Então, tem que customizar uma ferramenta, uma rotina para aquele tamanho.
Uma empresa maior, tu vai conseguir ter uma pessoa responsável por aquilo, que vai engajar mais pessoas, e daí isso se torna realmente um programa. Mas ele pode ser feito e aplicado em qualquer tipo de empresa ou em tipo de processo produtivo, ou até, como você falou no início, né, nos processos de apoio a esses processos produtivos, que seria dentro dos meus suprimentos, dentro da minha engenharia, né? Então, eu acho que um apelo muito legal dessa conexão hoje, o Lean já se fala há bastante tempo, ele vem se consolidando cada vez mais e entrando assim, em maior nível de conhecimento no âmbito geral dos profissionais da construção, mas ele conecta muito com a industrialização, porque ele traz essa questão de uma... se eu quiser migrar de uma obra que está num modelo construtivo de um planejamento tradicional, ou enfim, com menor busca por uma estabilidade de produção, e quiser levar isso para a industrialização, é um salto muito alto. Né? Porque a industrialização quer a coisa o mais... Precisa, né, ter um campo estável. Tem a fundação, eu vou montar os meus módulos. Se não está trabalhado para isso, acaba que o processo industrial perde eficiência. Né? Então, se a gente conseguir associar, beleza, antes de mudar para o meu produto industrial, se eu tiver um mínimo de estabilidade dentro da minha produção, com certeza a industrialização vai ter muito mais mérito e potencial de trazer essa eficiência esperada. Né? Eu até ia te fazer a pergunta, se o Lean ele prepara o terreno para a industrialização. E já respondeu, né? Acho que o Lean prepara o terreno para várias coisas, mas para industrialização, com certeza. Com certeza. Né? Mas, Michael, pegando o gancho que o Bernardo falou, tá? Foi exatamente isso que foi aplicado na Brasil Cubo dentro da indústria, da fábrica, né? Porque a Brasil Cubo ela tem duas vertentes. Tem a fábrica, né? Que sofreu todo esse processo, só que lá na fábrica foi o Lean Manufacturing, tá? Que é de onde sai todo o processo também para o Lean Construction. Eu acho interessante tu contar um pouquinho essa história. Isso, Então, e a gente tem a outra vertente, que é a construtora de obra industrial, tá? Que é hoje o grande motor da Brasil Cubo, hoje é a construtora, é fazer obra. Que a gente aplica algumas coisas de Lean Construction, mas como eu posso dizer, né, Bernardo? É diferente, é um outro mundo. Fábrica e obra. São mundos totalmente distintos, tá? Então, assim, como o Bernardo falou, para tu aplicar qualquer filosofia Lean, qualquer coisa, assim, processo, é uma cultura, tá? Então, quando nós fomos desenvolver isso dentro da Brasil Cubo, a gente trouxe um superintendente para a fábrica, o Sérgio, que domina muito esse processo, toda essa cultura Lean. Então, ele implantou isso de uma maneira muito, muito simples, com ferramentas básicas, sem nenhum software, sem nada, mas botando a cultura Lean dentro da fábrica. Tá? Primeiro as pessoas entenderem como é que funciona, que tu tem que ter eficiência, que tu não pode ter desperdício, tu vai receber um plano de trabalho, tu vai ter uma ordem de serviço, aquilo ali tem que já vir de um processo anterior cortado, acabado, onde aquilo ali tu só vai fazer a montagem. Se tiver um acabamento para tu fazer, aquilo ali vai ser anotado, vai voltar para a etapa anterior e vai entrar dentro do ciclo do processo de novo. E às vezes isso, né, Bernardo, tu implantar isso dentro de uma obra é muito difícil, né? E fora que tu tem tem várias tipologias de obra. Né? Tem uma obra de uma casa, tu tem uma obra de uma incorporação e tem uma obra industrial. E são obras totalmente distintas, né? A cultura de tu tocar cada uma dessas obras também. Focos distintos, né? Então, um Lean Construction tu vai aplicar para uma empresa, como tu fala, de infraestrutura, é diferente para uma incorporadora, é diferente para uma construtora que atua em obra industrial. Então, agora tu colocar isso em prática, tu tem que estudar muito e entender a cultura do teu processo interno. Como é que as pessoas entendem o Lean, como é que tu vai atuar ali dentro do teu canteiro de obra, começa desde o almoxerifado, todo o processo, né? Toda a cadeia tua produtiva dentro de um canteiro de obra. E isso a gente fez dentro da fábrica primeiro. Então, a gente tem uma bagagem muito grande dentro do chão de fábrica. Claro, que ajuda muito dentro da fábrica a questão de padronização. A padronização no Lean, ela corre em paralelo. Ela corre em paralelo. Que é difícil tu colocar isso dentro de uma obra também. Por isso que eu te falei ali do começo, assim, quando eu paro e começo a desenvolver um projeto de engenharia para uma planta industrial, eu olho aquele projeto, sento com o meu time, com quem vai trabalhar no processo, como é que a gente pode... A otimização vem, às vezes até de uma padronização.
Vou dar um exemplo básico. Pô, será que a modulação de pilares, modulação de não sei o que, a gente não pode fazer uma mudança na arquitetura pequena aqui, que a gente não vai padronizar. E quando eu passar para o fornecedor, ele vai ter a mesma treliça, ele vai ter o mesmo pilar, ele vai ter a mesma... Sim. Então, como eu tô lá, isso às vezes já nasce lá na engenharia. Então, é uma filosofia, não adianta, isso é uma filosofia de trabalho. Então, se tu começar a botar isso dentro das empresas, tu começa a abrir um leque maior para uma padronização, entendeu? Uma padronização de processo. Tem muito pessoal que veio da China, um país que eu quero conhecer, eu quero muito conhecer a China, assim, para ver o que eles estão fazendo. Muitas coisas deles hoje na construção civil são padronizadas. Para quê? Para tu ganhar escala. E isso no Brasil a gente não tem essa cultura ainda. A gente quer estar sempre, talvez, não reinventando a roda, mas é pensar caso a caso, né? Então, e aí até... como é que daí, Bernardo, assim, eu não quero que o público já receba a receita pronta, mas tu conte um pouquinho do como é que é feito esse trabalho de vocês de entrar numa empresa, identificar a cultura, porque é um choque de cultura às vezes, né? Como é que e aí faz essa transição, que é muito gradativa, para poder entrar num processo de melhoria. Não, perfeito. Acho que só antes de responder a tua pergunta, só fazer um adendo aqui ao que o Luiz falou, sem querer ser muito teórico também, mas pensando assim, a gente, na construção, em outras indústrias, a gente se apropria de conhecimentos que vieram de indústrias anteriores. O Lean propriamente surgiu na manufatura, na indústria automobilística. Mas eu vou voltar um pouquinho antes do próprio Lean, que surgiu na Toyota, indo para a Ford, que é talvez o início da industrialização, e pensando que a construção talvez está nesse início de industrialização. Existem duas características que a Ford definiu que é muito legal da gente pensar e que faz muito sentido quando a gente fala de construção industrializada, que é o Ford T, lá quando ele foi criado, Henry Ford pensou em duas coisas. Eu tenho que fazer que esse carro seja amigável para o meu usuário. Então ele pensou, como é que o meu comprador, quem vai dirigir o carro vai usar, pensando que isso era na década de 15, né, 1915, onde não tinha oficina mecânica, não tinha autoescola, não tinha borracharia. Então, o dono ia ter que abastecer, aprender a dirigir sozinho e fazer pequenos reparos. Tá? E ainda tinha que botar a família inteira dentro daquilo. E outra, ele foi o Design for Manufacturing. O projeto foi concebido pensando que ele ia ser produzido numa fábrica com elevada escala. Então, o projeto tinha que ser simples para quem ia montar. Né? Ele foi projetado para quem executa. Então, é isso que você falou. Se eu mudar um pouco o tamanho do vão, eu não consigo chegar a um padrão que eu repito na fábrica e é mais fácil a minha montagem e que, de repente, o meu planejamento possa seguir uma visão de um ritmo de produção e eu vou modulando isso desde a fábrica até a execução. Então, hoje, a gente ainda carece, na construção civil de 2025, esses dois princípios lá, que tem mais de um século, que Ford definiu, de vamos pensar como é que vai ser o uso dessa habitação, dessa estrada, desse pavilhão, e pensar assim com propriedade, né? Tipo, como é que vai ser operado, como é que vai ser limpo, como é que vai ser feita a manutenção disso e como é que eu vou fabricar. Como é que vai ser, seja numa fábrica, de montar os módulos, os vãos metálicos, o que seja, ou seja lá no canteiro de obra, que o exemplo que eu sempre uso é as nossas vigas com estribo de 10, que tem que entrar numa caixa de madeira no meio do barro, né? Alguém perguntou para o armador se isso é fácil de montar? Não. Então a gente fica lá, refazendo e ainda vai ficar sem cobrimento. Né? Então a gente esquece um pouco acho que de premissas básicas. Isso que é legal de pensar o Lean. O Lean não é só a eficiência, mas também tem a ver com o valor que eu estou entregando lá na ponta para o meu cliente final. Então acho que essa perspectiva é super legal quando a gente coloca isso numa cadeia produtiva. Né? De tipo, não só eu quero fazer a eficiência da minha obra, mas o que eu estou entregando para o meu cliente, aquilo que ele espera. A gente pode conectar com qualidade, pode conectar com vários outros atributos. Mas voltando aí à tua pergunta, eu acho que isso de como é que começa numa empresa, né? Que tem sua cultura, tem seu histórico, tem o seu as-is de sempre fiz assim, esse é o jeito que eu funciono, meu pai fundou e era assim. Eu acho que quando uma empresa busca trazer, seja o Lean, seja uma nova tecnologia, seja um novo modelo construtivo, ela está disposta à mudança. Só que não necessariamente isso permeou para toda a organização. Às vezes é uma iniciativa do dono, às vezes é uma iniciativa do setor de planejamento, do setor da engenharia, e não necessariamente está comunicado para todo mundo, está nivelado. Tá? Então, o grande trabalho nosso como Climb num processo de implementação do Lean é primeiro entender a empresa. Então, a gente vai reconhecer o que a empresa faz,
onde estão os principais problemas, mas aquilo que faz de bom. Eu não acredito em trazer nenhum processo de mudança assim, ó, você vai fazer essa planilha ou esse aplicativo aqui, daqui um mês eu volto. Não. Eu tenho que customizar ao que já acontece. Né? Então, a empresa está ruim, tem várias dificuldades? Tem, mas ela já tem 10, 15 anos de história que trouxe ela até aqui. Então, algum histórico positivo tem que ser incorporado, tem que se entender de alguns aspectos. Assim, tem empresas que são super apegadas ao produto, né? Ao design, mesmo sendo obras populares. Mas aquilo é importante, é visto como um valor, e aquilo comercialmente é importante. Então, tem que manter. Né? Ah, mas é mais caro, é mais barato, é mais difícil, mas bom, é um diferencial. Então, eu tenho que olhar para a empresa com essa questão. Né? Então, esse entendimento e esse nivelamento horizontal de que, bom, é a iniciativa de um dono, mas toda a organização tem que saber, eu tenho que conseguir comunicar. E daí eu tenho que pedir ajuda. Olha, dono, me ajuda a dizer para toda a tua equipe que isso vai ser necessário, que é um projeto de um mês, de 6 meses, de um ano, que é uma mudança. Né? Então, a gente tem que começar a criar essas barreiras, quebrar essas barreiras, né? Para que a gente consiga, de fato, fazer uma implementação horizontalizada. Não pode ser um negócio muito top-down. Claro que tem uma visão top, mas ela tem que ser horizontalizada. Né? E isso daí depois tem que trazer resultado. Eu só vou motivar o pessoal de fato quando eu mensurei, olha, melhorou. Tem os ganhos rápidos, mas eu tenho que trazer questões estabilizantes. Né? Então eu tenho que gradativamente criar essa visão de retorno. Né? Pô, mudou toda a maneira que eu controlava a minha obra, mas o que eu ganhei com isso? Olha, você reduziu o seu ciclo da alvenaria de 8 para 7 dias. Ah, mas eu preciso chegar em 6, calma. Já foi um ganho. Vamos aquele 1% por dia, ou enfim, vamos gradativamente. Né? Então a gente tem que conseguir controlar. Daí acho que vem um ponto legal até para talvez a gente discutir. A gente, na construção de maneira geral, construção civil, gera muita informação. Muito, o tempo inteiro. Mas o quanto a gente usa essa informação gerada para o seu processo, para entender a sua empresa. Né? Ah, eu tenho um diário de obra, beleza? É compilado, tem uma análise, faz uma análise sobre isso, tem uma estatística sobre isso. Ou é só para constar. Ou é só para constar. Né? Então, acho que a gente tem que se apropriar um pouco mais dessas informações. Desenvolvimento de projeto, quanto eu estou vou fazer um novo lançamento, o quanto eu revisei as lições aprendidas do anterior para não repetir. Sim. Isso não é só a execução, é o comercial, é a venda, é o usuário final. Né? É o PDCA, rodando PDCA. Então a gente não faz uma gestão muito boa das informações que a gente coleta como dado. Né? Então a gente perde esse potencial para tudo, né? Seja para execução, seja para o produto, seja para pensar em novas metodologias executivas, seja quantas pessoas tu precisa para aquele serviço específico, né? Composição de custo. Então acho que aí a gente também pode formatar uma maneira de controle e de captura de resultado e avanços muito melhor, né? Seja para trazer um Lean, seja uma nova tecnologia, uma nova metodologia construtiva. Né? De onde eu estava para onde eu fui. Né? Eu acho que é isso que motiva, que vai engajar, assim, olha, estou transformando essa minha... Enfim, vou trabalhar com banheiros modulares, né, dentro de um programa de casas. O que mudou? O que trouxe de ganho no final? Né? Então, a gente tem que conseguir fazer essa mensuração, esse acompanhamento. E não precisa ser só no final, pode ser gradativo. Isso vira essa questão de retroalimentação e até de escala, né? De tipo, fiz um piloto, depois eu replico isso dentro da minha empresa, consolidando aí com o mercado. Eu vou pegar quase que o início da tua fala, Bernardo, e aí vou passar para o Luiz, porque coincidência ou não, eu estive na fábrica da Brasil ao Cubo esta semana. Isso. Fui visitar lá o Luiz, aí passei uma tarde inteira lá recebendo essa informação e vendo aquilo. E depois eu fui dormir num hotel que tinha sido construído pela Brasil ao Cubo. Então, a experiência completa. Da construção à experiência de uso. E aí tá muito vinculado ao que tu falou inicialmente. O que me chamou mais atenção, e até talvez eu esteja falando coisas que aí tu pode... Vai ser a primeira vez que eu vou ouvir. O entregável é muito acima do entregável se a gente for comparar segmento, né? Sim. Segmento, que é o segmento que se propôs a fazer ali. Isso. Eu entrei dentro do quarto do hotel e lá do módulo fabricado de, cara, isso aqui nunca que esse cara que vai comprar, ou que ele compra hoje no mercado, ele tem a expectativa de que uma incorporadora ou construtora vai entregar para ele.
né? Então, assim, acabamento, a questão de conformidade, né? Não vou entrar na qualidade, vou entrar na conformidade. Parede com prumo, acabamentos, não tem fissura, não tem a questão da eficiência acústica. Então, várias questões. E aí, que foi a tua fala inicial ali, né? Não é só o processo. Só eficiência no processo. É entregar algo dentro da expectativa. Né? E aí eu passo a bola para ti, né? Mas como é que eu posso dizer assim? É bom ouvir isso de ti, Michael. Eu guardei. Guardou especialmente para hoje. Ali, tá? Assim, ó. É bom escutar isso, porque assim, ó, a gente tem trabalhado muito e estamos buscando essa eficiência, tá? Então, claro que é muito mais fácil tu trabalhar dentro de um ambiente controlado, dentro da fábrica, onde não tem chuva, não tem intempérie, não tem nada, e dentro de um Lean Manufacturing, que é uma linha que tu viu lá na fábrica, onde sai da engenharia um projeto todo detalhado, com cada peça, tem um código, tem uma origem, que até a gente falou para você, tem um CPF, cada pecinha ali, tem um CPF que tem um registro, que o cara chega na linha, ele sabe que ele tem que botar aquilo naquela posição ali. Então, a probabilidade de aquilo dar certo e sair um produto bem feito é maior do que tu dentro de uma obra onde o cara chegou atrasado, chegou não sei o quê, teve problema de chuva, chegou lá, o ambiente estava sujo, estava molhado, está ventando, está frio, está quente, né? Então, a tendência é tu nunca vai ter dentro de um canteiro de obra um apartamento igual ao outro. Dentro de um ambiente de fábrica, a tendência disso sair o mais próximo possível um do outro é grande. Sim. É grande. Que isso é um ganho, né, do teu produto final, como o Bernardo falou muito bem, lá do Ford, lá de já pensar em como que ele vai fazer a manutenção. Então, essas coisas a gente também já está querendo trazer para dentro do processo também. Como é que tu faz uma manutenção? Daqui a uns anos, tu pode chegar... A gente quer chegar daqui a um dia, pode chegar um negócio assim, tu vai ter... Daqui a pouco não vai nem precisar comprar um terreno, tu vai fazer uma permuta com o terreno, tu vai botar um prédio, depois de 20 anos tu vai lá, desmonta o prédio e põe um outro. Sim. E tu põe um outro. Eu nunca tinha pensado nisso, mas tu alugar. E retrofita um prédio para um outro ambiente da cidade. São coisas que a gente conversa entre nós, mas até isso se tornar realidade a gente está distante. Mas são coisas que podem ser feitas no futuro. Sim, porque isso que tu fala faz muito sentido, porque às vezes com o passar dos anos a cidade ela se transforma, né? Ela se transforma. E aí hoje a gente, que é um outro tema até que a gente vai trazer aqui pro mercado em planta, que é a questão do retrofit, né? Imagina nesse sentido, né? Na verdade, eu desmonto aquilo que aí levo para outro lugar que hoje faz sentido. Faz sentido reforma o que precisa e tá. Então são coisas que tu sabe que tu tem uma tecnologia que tu, claro, o mercado, como a gente conversou também lá na terça-feira lá no Brasil Cubo, eu ainda sinto o mercado brasileiro se preparando para isso. Ele não tá 100% preparado. Até para essa mudança, questão que a gente vai discutir aí, questão de tempo de obra, dinheiro, juro, tem muita coisa ainda envolvida. Nossa economia ainda não tá preparada ainda, mas está no caminho. A gente vê que tá no caminho, tanto que a gente está investindo pesado em relação a isso, né? Mas é muito bom saber que tu gostou da experiência. E realmente, quando eu pensei em ir para lá, eu quero a experiência completa da fábrica e do uso. Conheci também a sede de vocês, que também é um prédio corporativo. Então, daí tu sai com todo subsídio para entender isso, né? É super interessante isso que tu falou, porque eu acho que existe duas questões, às vezes, o que eu noto, talvez eu tangencio o mercado da industrialização, mas não estou no dia a dia, né? Mas o que a gente ouve, assim, uma que tu pontuou sobre a questão do próprio velocidade e fluxo de caixa, né? E a outra é um certo preconceito do cliente, do potencial cliente, sobre um produto modular. Daí eu até faço... Mas a gente, quando tem a experiência, né? Pensa numa pessoa... Tu é engenheiro, tu entrou e tu sabias. Mas às vezes as pessoas nem sabem do que é feito e eles têm uma boa experiência. Sim. Mas talvez se perguntar para essa pessoa se ela quer um apartamento feito de painéis de gesso acartonado, de drywall, ou se quer um de alvenaria, a resposta
padrão é ser alvenaria alvenaria. porque talvez é o que ela tem familiaridade. Né? Porque a gente, nós como engenheiros, é difícil de avaliar, porque a gente vive isso, mas as pessoas, de forma geral, elas vão comprar um imóvel a vida inteira. Né? Talvez estatisticamente 1 ponto alguma coisa no Brasil. Né? Não sei, tem que até olhar. Mas a gente não tem experiência de como é que é, para que lado tem que ser a janela, como é que é a vedação, porque a gente não sabe. Né? E daí você vai perguntar se você quer painel, se você quer tijolo, a resposta tradicional, porque é o imaginário que nós temos, é o tijolo. Né? Mas ponha para experimentar aquilo. E daí a gente vem aqui, um preconceito do público, mas talvez não é nem... A pergunta tem que ser refeita, né? O que tu espera? Que seja quente, que tenha um bom isolamento, que a janela funcione, que... Ela quer uso, ela quer desempenho, ela não necessariamente quer o que está por baixo ou por trás daquilo. Eu acho que a gente pode quebrar algumas barreiras, assim, a gente usa como uma justificativa, talvez não é tanto essa justificativa. Eu acho que tem uma questão mercado grande, que tem que ser tratada com o banco, enfim. Mas tem uma questão que não é, o mercado não aceita. O mercado quer conforto, né? E quer poder conseguir pagar. Exato. Acho que são essas duas coisas. Cabe no bolso. Cabe no bolso e atende a uns critérios de conforto que eu tenho como objetivo. E foi até isso que eu comentei, daí lá eu comentei com o Luiz, que se tu não disser para a pessoa, isso aqui é de tal tipologia, ela não vai saber. E aí lá, daí tem os diferenciais do sistema da Brasil ao Cubo, e não estou fazendo propaganda aqui. Mas a questão que eu falei lá, o cara pode colocar uma prateleira, que é o que a gente está vendo aqui no cenário, em qualquer ponto. Isso. Não tem aquela questão, para tu pegar e botar a tua prateleira, tu vai ter que ir lá buscar o perfil do drywall. Então, tem vários diferenciais, porque eles estão entrando num sistema industrializado e pensado para que o desempenho... A gente falou em outro episódio que era sobre esquadrias e vidros. Como a gente tem que começar, e aí nós, profissionais, também a vender o produto imobiliário pelo desempenho e não só pela estética, porque daí tu pega, e até tem algumas incorporadoras que já estão fazendo esse movimento, e incorporadoras que fazem um produto bem legal, em que eles falam do desempenho. Como é que quantas horas por dia eu tenho lá de insolação, questão de conforto térmico, porque quando tu vai comprar um carro, que é um bem muito mais acessível em termos financeiros, né? Não que as pessoas consigam, mas até às vezes as pessoas têm mais de um carro na sua vida do que um apartamento. Eu digo, o apartamento, a casa pega lá o percentual da população que consegue ter um. E para comprar um carro, tu pergunta lá quanto que ele consome, qual é a quilometragem, né? Qual é o motor, tudo tu vai vinculando e as pessoas vão estudando para isso. O leigo estuda um pouquinho para isso, né? E aí nós, como profissionais, seja na parte da engenharia, mas também lá no comercial, temos que comunicar mais dessa forma, né? E aí, para mim, é o grande diferencial do produto lá, que eu pude ter a experiência, né? E aí aquilo ali tem que ser comunicado como diferencial. Como diferencial, né? Mas aí até a gente entrou um pouquinho daí eu vou continuar, Luiz, e o Bernardo vai complementando, na questão do como tu tem um ambiente controlado dentro da fábrica. A pessoa que vai trabalhar lá, qual é o perfil dela, quais são as características que tu acha que diferem um pouquinho do modelo tradicional, ou se não difere, é uma questão de adaptação. E aí eu acho que tem uma questão da mudança de mindset ou de cultura, quando tu faz lá a consultoria do Lean, de como aquela pessoa que pensa ou faz de um jeito, que é artesanal, para fazer de um jeito... vamos chamar de industrializado, mas acho que é a palavra que me vem na cabeça. Um processo. Né? É o mesmo profissional, tá, Maico? Claro que quando ele entra dentro da Brasil Cubo, ele tem todo um treinamento dentro da fábrica, ele vai passar por toda essa etapa, mas isso é humano, né? O cara vai começar a olhar lá dentro e ele vai ver que, eu tô aqui, eu tenho como crescer, daqui a pouco eu vou trabalhar como inspetor, vou trabalhar como outra... E ele vai estar sempre fazendo aquela atividade ali, entendeu? E tem uma condição melhor de trabalho. Ele está... É uma cidade amigável, né? Tem transporte, ele vai sempre no mesmo ambiente, chega no horário, tem lá as tarefas que ele tem que desenvolver dentro da fábrica. É diferente de um ambiente de obra.
O que eu vejo, assim, como eu falei antes, a gente atua nos dois setores, né? Na construção convencional também. O que eu vejo, assim, um diferencial muito grande, assim, no setor, vamos pegar, assim, o setor imobiliário, né? De incorporação. Tá muito difícil mesmo mão de obra, né? Tá difícil. Por quê? Porque tu começa a trabalhar imagina assim, tá achatado os salários, vamos ser bem, o salário é achatado, né? Tem toda essa questão, mas também tu tem o teu valor de mercado para vender o produto, né? Tu tem que também não infelizmente devido ao mercado, toda a questão de economia. Porto Alegre, o nosso mercado do sul aqui é um dos metros quadrados mais baratos do Brasil. Ou que menos tiveram reposição ao longo nos últimos anos, né? Então tu conseguir colocar mão de obra muito especializada dentro desse produto é difícil, né? Não adianta, isso é lei de mercado, né? É custo, imposto, é o valor de venda e lucro, e margem. Né? Então não adianta, se tu aumentar muito o teu custo, tu não vai encaixar dentro do mercado, dentro da tua região. Então, com a industrialização e tu produzindo, né, coisas em série, tu consegue reduzir teu custo. E, como eu falei, não aumentou, mas ao longo dos anos a gente tem acompanhado também que o custo operacional ele aumentou muito, né? Então, o valor industrializado versus esse convencional, as curvas agora elas chegaram, elas se encontraram. Se aproximando. Elas se encontraram. Então, a construção industrializada o mercado agora vai começar a olhar com uma cara mais, isso aqui é viável mesmo, porque há uns 2, 3 anos atrás, questão tributária, né? É difícil tu chegar num custo de tanto por metro quadrado. Só que o custo da obra aumentou. Então, na parte das obras industriais é um outro valor, é outra condição, é totalmente diferente de um serviço de incorporação. Né? Então, a gente vê bem a gente acompanha bem esses dois mundos distintos dentro da Brasil Cuba. E tu, Bernardo, tu enxerga assim, alguma mudança de perfil profissional dentro dessa transformação de cultura? Assim? Bem, todas as empresas que eu passo atualmente, enfim, qualquer lugar que a gente vai, o tema mão de obra é um ponto bem destacado e todas as empresas falam, bom, a solução é levar para a industrialização. E eu concordo. Talvez a principal saída, né? É reduzir esse HH que está on-site para o off-site em escala padronizada no ambiente de trabalho mais estável. Porém, a gente nunca vai ter a obra plug and play. Né? Existe nos Estados Unidos, beleza, são exemplos isolados, mas em escala ainda não. Né? E se um dia chegar, vai levar muito tempo. Então, por mais que a gente industrialize, vai chegar na obra e vão ter especializações que vão ter que fazer a conexão, né? Ou os acabamentos, ou uma conexão, ou a parte de instalações. Então, a gente vai ter que qualificar bem essa mão de obra que também vai estar on-site. Né? E eu acho que eu vejo que o mercado, de forma geral, não está olhando muito bem para isso. Como é que eu qualifico e retenho? Claro, reduzindo, né? Porque tem que entrar no custo, mas o que eu faço para esse meu funcionário ficar na empresa e como é que eu capacito ele para fazer melhor? Então, acho que a gente precisa, como setor, olhar para essa formação dessas equipes que vão permanecer, vão ser necessárias em menos quantidade, mas eu vou continuar precisando de especialistas, de montadores, talvez, enfim, os pedreiros não vão ser pedreiros, mas eles vão ter alguma atribuição de montagem, né? Então, como é que eu qualifico, como é que eu retenho? Então, a gente tem que fortalecer essa relação, né? Formar as pessoas. Existe, né, um pouco até de um certo preconceito com quem é o operário da construção civil, né? Pô, você está numa fábrica, parece que tem um outro estigma em relação a quem está na obra. E o produto é o mesmo. Enfim, pode ter a remuneração equivalente, mas a sociedade... Pô, o cara é pedreiro, o cara está na fábrica. Parece que a fábrica está mais valorizada. Né? Antes, a gente tinha uma visão que as famílias se formavam dentro de canteiros de obra. Né? O pai era o mestre que trazia os filhos, que eram ajudantes, viravam. Agora, os caras não querem mais ficar na obra. Deus, sim, mas quem quer? Se eles podem fazer outras coisas ou se estudaram e estão fazendo outras coisas, que bom!
mas está evoluindo, né? Não preciso porque o pai nasceu na obra e teve esse ambiente que toda a família precisa continuar lá. E o que a obra fez para talvez ser uma opção, para ser legal para esse jovem querer ficar lá? Acho que a gente fez pouco como setor. Então a gente precisa criar um ambiente que a obra também seja uma opção, né? Com maior visibilidade, também com maior remuneração, porque se eu formo melhor, em vez de ter 2 eu tenho 1, o 1 pode ganhar por 2. E o custo ser o mesmo. Exato. Então acho que nessa questão de aculturamento, de formação, a gente tem a oportunidade também de reduzir o custo e melhorar a questão salarial e remuneração de forma ampla. Mas a gente não vai, mesmo industrializando, vai precisar de mão de obra on-site. Menos, mas vai precisar. E a gente tem que formar essa equipe. Eu acho que a gente está fazendo pouco nisso. E até dentro, tu comentou aí, eu vi algumas falas, assim, principalmente nos Estados Unidos, né, que a mão de obra do cara que faz hidráulica ou que faz elétrica está sendo uma mão de obra lá muito valorizada porque não tem mais. Não tem mais. Aqui já não tem, né? Mas aqui ainda está num outro estágio, vamos dizer assim. Mas lá como eles estão nessa fase já de muitas coisas já chegam para ser montadas e aí precisa de um cara que consiga trabalhar dentro desse sistema. Não existe quase esse profissional. Há uns 3 anos nós tivemos um projeto dentro de uma empresa. A gente fez um projeto à distância com os Estados Unidos. Então, era uma empresa que fazia, de certa forma, era modular, porque tinha uma integração lá, e lá os módulos vêm com armários, assim, com uma geladeira instalada. E isso era necessário porque eles estavam uma invasão muito grande de mão de obra para o marketplace. Então, o pessoal de obra, construção civil, estava indo trabalhar na Amazon. Basicamente era esse quem estava buscando, capturando essa mão de obra, era a Amazon, enfim... Aqui vai muito para o varejo também. Aqui vai muito para o varejo. Porque, ganho meu salário sim, mas está dentro de um lugar coberto, com ar-condicionado, o horário é sempre o mesmo, né? Então tem uma condição de trabalho mais favorável, né? Mesmo que talvez eu ganhe a mesma coisa, mas não está se molhando ou passando calor, né? Então migrou muito para isso lá em 2022, mais ou menos, 23. Então era o que roubava da construção civil na Flórida, né? Então era um contexto bem interessante, que aqui na época a gente, poxa, que interessante. Daí agora a gente já sente de outros mercados puxando a nossa mão de obra. E lá a solução era muito isso, como é que eu invisto dentro do modular e olhando metro quadrado por metro quadrado modular mais caro, né? Mas tinha umas oportunidades de redução de prazo absurdas, assim, muito significativas. Então, dentro de um modelo que lá, para locação, tu tem o teu faturamento rápido. Sim. Né? Então, eles têm muito modelo de negócio, isso. Prédios inteiros para locação. Modelo de negócio que não era financiado. Né? Então, funcionava muito bem essa visão. Mas ainda tinha essa questão, plug and play. E qual era o entrave dessa situação lá? Flórida, a questão dos tornados, né? Tem muitas inspeções que são feitas por órgãos públicos. Então, tinha um grande potencial de enxugar, mas tinha inúmeras visitas de fiscalização que não trazia todo o potencial, porque elas são feitas, montou, dê mais um. Montou, dê mais um. Então, isso, nos Estados Unidos as coisas funcionam sim, mas ainda tem os entraves. Né? Então, onde tu chega num modelo que encaixa muito, mas tu ainda tem essa inspeção externa que precisa, normativa, né? Então, acho que regula o mercado também, claro, assim como tem gente que faz tudo bem, tem gente que vai... Mas, de fato, mão de obra é um desafio. Os países desenvolvidos falam disso há muito tempo, daí tem os efeitos migratórios. O Brasil está vivendo isso e não é um país que atrai imigrantes. Né? Então, a gente vai precisar pensar em como é que eu retenho, como é que eu formo, como é que o meu canteiro de obra é atrativo. Né? E aí, mudando um pouquinho o foco, mas olhando, porque quando a gente fala, a gente está falando muito sobre mão de obra e quem está lá construindo. E dentro das fases anteriores, que são, para quem trabalhou em projetos, é a mais importante sempre, né? Então, dentro das fases anteriores, projetos, planejamento, suprimentos, como é que vocês enxergam hoje esse desafio ou essa evolução através das duas especialidades aqui, vamos chamar, que vocês trabalham hoje, né? Indústria e Lean. Assim, o que a gente faz? Assim? Claro, a parte da fábrica é muito mais simples, né? Tu desenvolve um projeto de engenharia, tu tira a lista de material, tu sabe quantos módulos tu vai fabricar a longo tempo, isso vai para suprimentos e segue um processo
normal, assim, de indústria, né? De fábrica, tu já sabe o que tu vai produzir, quanto que tu consome por dia, tu tem tudo isso dentro do sistema lá, do TOTS, né? Na parte da construtora, a gente aplica um pouco disso lá. Lá onde tu conheceu lá, a gente chama o nosso centro de serviço, tá? Então, toda a parte desse conhecimento até vem meio intrínseco nosso dentro, é um Lean, né, que a gente faz. Que daí toda essa parte de engenharia, análise de quantitativos e suprimentos é feito lá em Tubarão, de todas as obras do Brasil Cubo. Então, nossa engenharia desenvolve o projeto com os parceiros, dentro daquela equipe que tu conheceu lá, que o Juliano Melo gerencia, a gente faz todo o levantamento de quantitativos, tudo isso, e passa, e junto com o setor de suprimentos, com a Rita, a gente faz todo o processo de compra, de aquisições para as obras. Então, curva A e B das obras, sai tudo de dentro do centro de serviço. Então, com isso, a gente tem um processo padrão dentro da empresa. Muitas construtoras, isso é feito dentro do canteiro de obras. Dentro do canteiro de obras. Então, e tu conseguir botar um processo único em cada canteiro, infelizmente não é sempre a mesma equipe, né? Nosso mercado é muito... Um dia o cara tá numa empresa, outro dia tá na outra, outro dia... E até como tu estava falando antes, pegando o gancho, né, Bernardo? Essa questão do... Eu vejo o nosso mercado, construção civil, ela gera muito dado, mas é muito pouco dado tratado, né? A gente trata muito pouco os nossos dados, muito, né? Pouco. Muito pouco. Poderia tratar muito mais. E até por causa disso, às vezes, porque o profissional... Às vezes esses dados ficam até com o profissional, né? Sim, não com a empresa. Não fica com a empresa. Não fica com a empresa. Leva junto. Leva junto. Então, isso eu vejo, a gente tenta, até com essa questão dessa parte do centro de serviço, isso acaba ficando mais na empresa mesmo, né? Fica dentro da empresa, não muito dentro do canteiro de obra. Então, isso é uma parte que a gente aplica, como tu falou, já na parte já de engenharia e suprimentos e toda a parte de planejamento já fica muito grande isso dentro da Brasil ao Cubo com o mesmo padrão. Bom, acho que quando normalmente a nossa entrada numa empresa é pela obra. Sim. As empresas buscam o Lean pensando na melhoria de operação do campo, né? E isso vincula diretamente com o planejamento no primeiro momento. Mas cada vez mais a gente vem atuando, já no primeiro momento também no que a gente chama de Lean Office, mas nessa perspectiva de como é que eu estruturo meus processos de apoio. Às vezes, no geral, ele é uma segunda onda, trabalho em obra e, poxa, agora suprimentos, engenharia, o orçamento é um gargalo. Ou não, já sei que é um gargalo, vamos fazer junto. Tá? E toda essa visão do que é o Lean Office é assim, o que esse processo apoio, vamos falar engenharia, por exemplo, o que ela entrega? Quem é o cliente interno? Normalmente a engenharia, enfim, departamento de projetos tem duas visões. Uma que é o comercial, de entregar a imagem de venda, o lançamento, e outra é a obra, né, com todos os projetos executivos. E daí surge, às vezes, a gente está falando assim, empresas Minha Casa Minha Vida não é um único produto. Tem empresa de Minha Casa Minha Vida com 300 produtos. Mas é tudo igual? Aparentemente é tudo igual, mas cada cidade tem uma normatização de vão de janela, de pé direito, né? Daí, ok, vai mudar Cada implantação é uma implantação diferente. Tem um afastamento entre um e outro, mas vamos pensar no bloquinho parede de concreto, que teoricamente, beleza, se tu muda o pé direito é uma faixa mais de forma, a janela, ok, maior, menor, mas mesmo assim, só de janelas, às vezes tem mais de 100 janelas de sala dentro da mesma empresa. Para quê? Então, precisa ter uma visão de produto, né? Ou de portfólio de produto. Eu acho muito legal essa visão de plataforma de produto. Beleza, tu tem que pensar no teu cliente, que tem regionalismos, que tem isso, mas vamos trabalhar dentro de mesmos tipologias. Isso vai facilitar muito a tua gestão interna da equipe de engenharia, seja estrutural, seja instalações, né? Então, a gente consegue pensar assim, vamos reduzir esse mix, vamos trabalhar com algumas plataformas que tu vai acoplando, e os regionalismos são regionalismos, né, que tem que ser atendidos. Eu acho muito particular, por exemplo, no norte do Brasil, é muito comum o rodapé ser muito alto, porque as pessoas entram jogando balde ou mangueira para lavar, de fato. Coisas que para nós aqui, como assim entrar de mangueira dentro do apartamento? Mas lá não é nem no norte, no Mato Grosso já se faz isso. Então o rodapé é uma peça de cerâmica inteira, né? Então é uma outra condição de uso, né? Então isso também tem que ser visto, isso tem que ser respeitado, mas a gente tem que pensar de uma forma inteligente como é que eu reduzo minha plataforma, né?
Outro processo que a gente vai direto, suprimentos. Por quê? Os suprimentos, em vez de, como o Luiz falou, dentro da fábrica tem lá uma sequência, cada obra pode ser uma fábrica achando que faz a sua sequência. Né? Por mais a empresa diga, existe um processo, roteiro de um chamar roteiro. o fornecedor, fazer um QC, sobe na nuvem, enfim, envia para cá, para lá. Mas existe muitas idas e voltas entre a obra, entre suprimentos, entre fornecedor. E se tu perguntar para o fornecedor, ele também não sabe nem com quem ele fala em alguns momentos, se é com o comprador, se é com a obra. Então é um problema de fluxo de informação. Né? Então a gente trabalha muito nisso de como é que é o modelo ideal para reduzir essas idas e vindas, porque no fim eu quero contratar mais rápido e em tempo, né? Que o meu fornecedor, o meu material chegue em tempo, consumindo menos estrutura, menos tempo dessa área de apoio. Então as nossas principais atuações nisso são, normalmente, né? Quando a gente vai para o Lean Office, a primeira onda tem suprimentos e a segunda vem engenharia. Por quê? Porque é o que mais impacta na obra. Não clareza de projetos, ou duas versões, ou um problema de compatibilização entre famílias de projetos, e tempo de suprimentos. Sim. E tempo de suprimentos, às vezes, é o suprimento, às vezes é a obra, às vezes é o fornecedor. Mas o que impacta é que a obra não vai ter o material ou o fornecedor mobilizado a tempo. Né? Então, a gente tem... São as principais vertentes e as abordagens que a gente tem, que são justamente nessas áreas correlacionadas à produção, obra. Né? E, como falou, são duas áreas com muita capacidade de informação, de gerar, né, conhecimento pelo dado gerado. Então, se eu consigo melhorar a parte de suprimentos, agrupando fornecedores com contratos corporativos, reduz o teu lead time de suprimentos. Se tu conseguir fazer um strategic sourcing pensando em visões futuras, né, de variações de preço. Mas eu acho que uma visão muito importante que suprimentos tem que ter dentro das obras não é assim, o saving reduziu. Ok, saving é importante, mas não pode deixar de desabastecer. Às vezes a negociação é tão no saving, beleza, mas chega em 6 meses, mas não me atende. Eu preciso mês que vem. Que hoje é um dos principais pontos que a gente vê, né? Aí tem que trocar o fornecedor. Daí tem que trocar, daí beleza, bateu meta do comprador, mas a obra não rodou. Né? E outra questão é isso que a gente até comentou, aprender com os seus erros de projetos. Hoje a IA pode ajudar muito nisso, enfim, tem várias ferramentas acopladas que podem trazer muito benefício dessa gestão de informação. Só completando o que tu falou, assim, Bernardo, o que a gente vê, assim, dessa integração engenharia e suprimentos, tá? Claro, tem a ferramenta que é o BIM, que ajuda bastante, muito nisso. E quando passar as informações para a empresa que está trabalhando no projeto, já trabalhar dentro de um mapa teu de cotação até, tá? Já tenho um mapa de cotação, já tenho informações, eu vou usar o acabamento tal, eu vou usar padrão de esquadria tal, perfil, eu já vou usar material tal do fogo, porque daí quem está desenvolvendo o projeto já agrega essas informações lá no modelo BIM. Tá? Porque umas coisas que a gente tem que pensar sempre nesse Lean Office, assim, ó, a tua lista de engenharia ela já tem que ser quase uma lista de suprimentos. E é diferente uma lista de engenharia de uma lista de suprimentos. Uhum. Hoje é. Hoje é. É por isso que... Então, isso foi para mim um grande passo dentro da Brasil Cuba. Assim. Tu ver dentro de uma construtora essa diferença. O que é lista de engenharia e o que é lista de suprimentos. E isso a gente está colocando hoje já. A nossa lista de engenharia praticamente é uma lista de suprimentos. Já tem com todas as especificações técnicas para o pessoal de suprimentos fazer aquisição. Então, isso também já é uma mudança de como tu enxergar o teu processo como um todo. E que muita gente ainda não acaba não vendo essa diferença. Não vê de forma integrada, né? Não vê de forma integrada. E aí tu entra, às vezes, que acaba... Já dei consultoria para outras empresas também, na época da Cima, assim, por causa da implantação de BIM, né, com a Projeta BIM. Então, tu olhava assim, tu entrava no banco de dados de uma empresa, de construtoras grandes do Brasil, tu tinha 30 tipos do mesmo é o mesmo material, mas tem 30 maneiras diferentes explicações de insumo, especificado. Né? Então isso isso faz parte dentro desse processo. E aí quando vocês estavam falando aqui, eu lembrei que como a indústria da automobilística realmente ela tá muito mais à frente, por isso que quando tu estava falando do leque de produto dentro do mesmo item, né? Esquadria, eu lembrei tem aí uma grande indústria de carros que eles têm várias marcas, né? Então, assim, aí tu vai ver a direção é a mesma, só muda o logo, né? Só muda o logo. O retrovisor
só muda o logo. Então, vários itens, né? O câmbio é o mesmo. Então, e o carro é totalmente diferente, vai ler, a estética é outro design, outro... Que é a tua fala, né? De, pô, o design é diferente, mas tu tá usando itens iguais. Né? E aí, entrando já quase no terço final da nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu fiz no primeiro episódio, que foi com o Cícero e com o Juan. E o Juan, a resposta dele foi um pouco... nos deixou um pouco assim para baixo. Para baixo. Do que vocês acham que hoje existe ou que não existe, que daqui 10 anos vai ser diferente na construção civil, né? Daí falando mais da construção civil. O que hoje acontece que não vai mais acontecer, ou o que hoje é uma experiência e vai virar rotina, vamos dizer assim. E aí, na época ali, o Rô disse, pode escolher 20, 30 anos que vai ser feito tudo da mesma forma. Aí eu, pô... Ele disse, tu quer 2035, quer 2050, eu acho que vai ser sempre igual, né? Mas eu acho que aqui, como vocês já trabalham com temas que hoje são partes, eu acho, né? E eles estão virando mais tendência, acho que a resposta vai ser diferente. Bom, começa então, depois do silêncio. Vai lá. Eu acho que vão continuar coisas iguais, que isso, enfim, a maneira como a gente constrói, claro, com melhorias ou não, mas a gente tem características que tem séculos aí de forma, e inclusive de materiais, de metodologia, mas a gente vai ter cada vez mais, olhando para a questão incorporação, mercado imobiliário, a gente vai ter mais... construção off-site, vai ter mais industrialização, a gente vai ter produtos oriundos aí de cadeias produtivas mais integradas, tá? E eu acho que o produto vai ter uma mudança de configuração, a maneira como, por exemplo, nossos imóveis são hoje, já estão mudando, mas eu acho que o uso vai mudar. Por até questões sociais, famílias menores, grandes centros de cidades, então vai ter uma mudança do tipo de produto. Eu acho que isso vai acontecer nos próximos 10 anos. Pode influenciar esse processo. Com certeza. Ou até o processo vai influenciar no produto também, porque tamanhos, dimensões vão encaixar. Mas vai continuar tendo casas, apartamentos grandes, feitos de bloco cerâmico com estrutura de concreto. Isso, eu acredito que não vai desaparecer. Eu vejo que na infraestrutura, acho que no Brasil a gente vai ter muita nova infraestrutura. A gente precisa... Tá? A gente precisa infraestrutura e a gente vai melhorar. Eu sou um pouco otimista nisso, tá? Que a gente vai melhorar a qualidade da nossa infraestrutura, seja viária, seja aeroportuária, que eu acho que a gente precisa muito. Vai desenvolver o marco do saneamento, vai trazer impactos bem positivos na questão saúde pública, tá? Que é uma necessidade. Acho que o marco 2030 é muito otimista, mas de fato vai melhorar, tá? A gente tem regiões do Brasil aí com mais de 50% de esgoto não tratado, então não podemos continuar convivendo com isso. Mas em termos de metodologia, para isso eu não sei opinar. Vai mudar, vai ter novas configurações, eu não consigo opinar. Mas eu acho que a qualidade, tá? Vamos pensar no que a gente usa, né? Nas nossas estradas, nas nossas, enfim, metrôs, trens, eu acho que a gente vai ter ganhos, sim, que a gente precisa, tá? Mas o contraponto é que as cidades, os centros crescem. Então, o que vai ser mais rápido, eu não sei dizer. Né? Se a gente vai conseguir, em termos de infraestrutura, acompanhar o crescimento da população nos centros urbanos. Tá? É uma boa reflexão essa. Não, daí a gente pode ficar mais umas horas aqui, outro podcast filosófico aqui, antropológico. Até um ponto que eu vi semana passada, o crescimento das áreas do interior do Brasil, polos, né? Então, até vocês estão lá com a papeleira lá da Arauco, né? Então, por exemplo, existe hoje um crescimento muito grande de cidades do interior com polos do agro, né? Então, que cresceram muito e uma diminuição de grandes centros históricos. Assim, São Paulo tem crescido menos e Ribeirão Preto cresce mais, por exemplo. Ribeirão vai ser São Paulo? Não. Mas ela cresce percentualmente mais. Então, essa diversificação, né, das regiões muda a configuração. Isso, de certa forma, é positivo, né? Sim, com certeza. Descentralizar um pouco. Né? Daí a gente pode filosofar também, que daí vai abrir espaço para os retrofit, que vai fazer com que sobra. Mas eu acho que sim, vai melhorar.
tanto em todo o segmento, a gente vai ter mais industrialização e a gente vai mudar produto. Tá? Mas a gente vai continuar construindo da mesma forma também. E aí, Luiz? Eu nunca tinha parado para pensar assim, dessa maneira como tu pontuou, tá, Michael? Mas assim, ó, até por isso que eu fiquei em silêncio, assim, tentei imaginar. O bom que aqui a gente pode fazer isso. Eu tentei imaginar, mas assim, ó, a construção é uma coisa artesanal, né? Desde milênios, né, Bernardo? Então, isso vai continuar. Vai continuar. Não vejo... Tu não vai fugir do material que é concreto, tu não vai fugir do material que é aço, tu não vai fugir dos materiais que são base da construção. Então, tu vai ter sempre uma forma artesanal de fazer. Claro, cada vez mais a gente está tentando industrializar, e nós, da Brasil Cubo, a gente quer ser um braço disso para impulsionar no mercado brasileiro, mas eu vejo que eu vejo uma revolução maior a curto prazo, que eu tenho conversado muito com o time, com o pessoal, todo que eu estou envolvido aí, é a questão a engenharia vai mudar bastante. Com a questão de IA, tecnologias, já foi uma mudança muito grande quando entrou o BIM, né, o processo de BIM, que nós já falamos, eu já estou envolvido isso há mais de 15 anos no processo BIM. Então, essa coisa da IA, isso vai ter uma mudança muito grande, assim, porque tu vai ter uma capacidade de tu fazer várias opções de como tu construir, como tu planejar, que às vezes tu demorava semanas, meses. Mais rápido, né? Hoje eu fico impressionado, cara. Outro dia eu tava brincando ali, brincadeira ali, que o Cícero vai me passando as ferramentas para mim testando. Fazer planejamento 4D aí, em 2 dias estava saindo um negócio. Antes de passar para o pessoal demorava 2, 3 semanas. Sim. Então, eu acho que a grande evolução nossa a curto prazo é essa. Isso vai mudar a velocidade. E aí entra aquela parte. A gente vai ter que também acostumar a gente poder analisar mais esses dados e investir mais. Vamos pensar e vamos fazer esse lean office antes de começar a construir. Sim. Que muitas vezes a gente chega e a obra é um laboratório ali também, né? Vamos ver o que vai acontecer. Acho que é investir na tomada de decisão no tempo correto, né? Porque tu vai ter mais dados. Tu vai ter mais dados e tu vai conseguir processar esses dados de maneira mais rápida para tu ter essa tomada de decisão. Deixa eu fazer uma pergunta, já que tu trouxe BIM e IA. O BIM, a gente fala mais de 10 anos sobre o BIM, né? A minha impressão é que a IA tem sido mais eficiente na sua acoplagem do que o próprio BIM. A gente está, acho que, mais rápido em fazer o uso dentro da construção de ferramentas e de benefícios da IA do que a gente conseguiu fazer com o BIM. São diferentes. Mas é que a IA também ela chega numa etapa que o BIM já está mais maduro também. Com certeza, sim. Já está mais maduro. Já existe um nivelamento tu já tem um nivelamento básico. Isso. Tu já recebe um modelo com informação, tu já tem as tecnologias de visualizadores, de tudo, já estão bem mais rápidas e fáceis de trabalhar. Então, isso para mim vai ser a grande mudança assim na nossa, porque daí assim, ó, depois para tu construir, o que eu sempre falo assim, Michael, a engenharia, a construção, o projeto, para mim quem manda é dinheiro. É dinheiro no final. Né? Quantos dinheiros sobra? Quanto tu tem de dinheiro para fazer esse prédio em quanto tempo? Né? Porque tu tem um objetivo, porque é um produto, tu tem que vender, tu tem que gerar retorno financeiro para a empresa. É um investimento de capital. Né? É um investimento de capital. Então, se tu começar a ter essas ferramentas agora e tu saber aplicar bem, ela vai te dar um potencial muito grande de tu ser mais assertivo. Sim. Já naquele projeto ali. E eu vou responder a pergunta, porque geralmente sou eu que faço pergunta, né? Mas foi legal, porque agora eu vou... esse tema é bem interessante, Bernardo, e a tua pergunta é muito pertinente. Porque eu agora, no meu ciclo final, na empresa que eu estava vinculado, eu estava instigando muito a questão do uso da IA. Mas depende muito da pessoa saber para que ela quer, para que ela vai utilizar. E eu acho que a IA ela é mais amigável, ela tem uma coisa assim da curiosidade da utilização, mas ao mesmo tempo tu pode ir para um lado que tu não vai usar para coisas produtivas, né?
E aí eu acho que esse é o grande ponto de equilíbrio da gente achar. E aí, quando a gente fala IA, é um campo bem amplo, é usar as IAs para as dores certas da construção civil. Mas o BIM, ele apoia muito porque hoje a gente tem mais dados ou mais subsídios para poder extrair informações corretas. Porque a IA também, ela precisa dos dados, que é aquilo que tu falou ali do quanto que a gente não tem de histórico de dados. Hoje, se uma empresa começa a coletar os dados e ter esse histórico, tu vai ter as respostas certas. Porque se tu pegar uma IA com dados errados, ela vai te dar uma resposta errada, mas ela vai te dar uma resposta. Ela dá uma resposta. Então... E eu acho que tem uma questão também. A IA, alguma plataforma IA, qualquer um acessa. Independente do uso que quer fazer. Isso. Usar bem ou mal. Hoje, qualquer um aqui vai abrir e consegue fazer algum prompt e ter alguma resposta. Mas isso não necessariamente vai fazer um uso para a cadeia da construção, para profissional, né? Abrir um software BIM e fazer alguma coisa, não é todo mundo que faz. Não. Tem um custo. O acesso é mais difícil, tem que ter um domínio sobre a ferramenta maior. Né? Agora, usar bem a IA, daí tu tem que ter um investimento, também tem que ter um domínio sobre a maneira da ferramenta. Né? Então, eu acho que talvez a minha pergunta foi mal formulada, porque em níveis de maturidade, de respostas adequadas, daí sim, né? Eles vão se igualar, mas qualquer um pode acessar alguma IA para alguma interação. E isso cria essa sensação de pulverizar mais de fácil. Pulverizar mais. Todo mundo usa, né? Exato. E que o BIM, não. Né? Então, são diferentes e também o BIM parte por uma característica assim, é para um projeto, é técnico. Né? Claro, eu posso fazer só uma leitura, eu posso ser só um usuário daquilo, mas para modelagem eu preciso saber da técnica de projeto. Né? Outro dia eu até estava... As coisas, como eu tô sempre na estrada, né? Eu fico pensando, ponho algumas coisas para escutar no rádio, fico pensando. Eu vejo muito IA, assim, quando o Google chegou, né? Como é que tu fazia as pesquisas antigamente? Tinha que ficar... Lista telefônica. Tu tinha... Né? Quando o Google chegou, era mágico aquilo. Né? Tu botava ali, apareceu 500 opções do que tu queria. Wikipedia. Eu vejo muito isso da IA hoje, né? Tu coloca ali e sai. E se tu tem, como tu falou, e para tu ter um resultado positivo, tu tem que ter um conhecimento daquilo que tu tá extraindo dela também. E se tu tem um conhecimento, cara... É impressionante. O diferencial vai ser o diferencial ainda é o conhecimento real, né? A tua bagagem, a tua bagagem. Sim, você conseguiu só fazer um modelo em algumas horas porque você sabia como interagir. Então ela vai dar resposta mais rápido do que algum desenvolvedor humano. Mas se não tem, não sai nada. Concreto. E para mim essa aí que vai ser a grande mudança nossa a curto prazo no mercado. É saber aproveitar bem essa ferramenta para te dar mais opções de análise em curto prazo. Até assim, para planejamento, Lean, tudo. Sim, isso facilita. Facilita muito. Mas para quem sabe fazer. O que a gente tem feito, uma coisa relativamente simples com as IAs. A gente criou um chatbot de restrições das empresas. Então, por exemplo, na sua empresa, você tem histórico de obras, a gente compilou isso, está lá no Excel ou em 10 Excels. A gente... Olha, isso são as restrições disso, já associadas a tipo de serviço. A gente criou um chatbot. Olha, eu vou começar a colocar esquadrias de madeira. O que eu tenho que verificar? Ele te responde. Tais verificações de qualidade, o material tal, tem que ter a espuma XYZ, não sei o que. Como é que vai subir o transporte? Pelo histórico da própria empresa. Sim, porque daí o cara vai chegar lá na montagem e vai saber que ele tem que estar com o material do lado, ali do lado. Ele tem que estar com tudo aquilo ali. 6 meses atrás era um livrinho, né, que dizia, pacote esquadrias de madeira. Tudo estava listado, agora vem numa interação, né? Muda, a informação está ali, mas é mais amigável, tu pode ter em qualquer momento, porque virou um WhatsApp, sabe? Então, isso pode ser feito para tudo. Vou fazer um checklist antes de entregar um projeto, vou fazer um checklist de mobilização da minha frente de pavimentação. Tá tudo lá, né? Tu pode instruir, não é nenhuma ciência de foguete fazer isso. Procedimentos da empresa. Exato. Tudo isso. Tu pode criar isso de uma forma dinâmica, né? E algum tipo de interação, e se eu esqueci isso, qual é o impacto? Beleza, tu consegue criar esses ambientes, que facilita. Mas terminamos aí tudo que eu ia perguntar para vocês já foram me respondendo, né? Então, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar aí o nosso episódio, mas
agradecendo muito aí a vocês terem aceitado esse convite. Acho que a gente sai realmente com um conteúdo aqui diferenciado, com pessoas que praticam o dia a dia o tema, a industrialização e a questão do Lean. Então, Bernardo, muito obrigado aí. Quer alguma palavra final, alguma consideração final? Queria agradecer, é sempre muito bom aí ter esse tempo nas nossas rotinas para sair do modo automático e conversar um pouco sobre o nosso ambiente, sobre os próximos passos. E que bom encontrar esse local aqui no podcast. Parabéns. Que sucesso aí nos próximos. Eu acho, de forma geral, acho que a gente tem que estar sempre conectado, estudando, sair do local de só justificar. Né? Ah, beleza, tem coisas que não funcionam? Tem, mas qual é o meu papel para fazer isso diferente? Então, essa reflexão é importante. Ah, tem problema de mão de obra, mas o que eu estou fazendo para melhorar a minha mão de obra? Ah, tem problema do prazo, tem questões... não consigo aprovação disso ou daquilo, mas o que eu estou fazendo para isso diferente? Então, acho que sair um pouco da justificativa e passar a ser um pouco agente dentro do que a gente pode no setor. Então, acho que talvez uma mensagem de reflexão aí. Muito legal. Mas muito obrigado. Luiz? Michael, como o Bernardo falou, agradecer o convite, né? Eu gostei muito de estar aqui. Me lembro quando a gente foi almoçar uma vez, tu me mostrou o projeto do Mercado em Planta. Ele não falou nada. Ele só olhou. Legal. Como é que tu vai fazer isso? E tá aqui. Tá aqui. E tá aqui. Muito bom. Seguiu um pouco do que o Bernardo Bernardo falou agora, né? Isso. Cara, o que eu vou fazer de diferente? E é bom isso, né? A gente está discutindo coisas do mercado, como fazer diferente, né? Porque às vezes, até a gente conversou isso no Tubarão essa semana, às vezes nosso mercado é muito, às vezes o pessoal entrar numa zona de conforto, né? O pessoal chega numa zona de conforto ali e só começa a fazer um movimento quando começa a ficar incomodado. Então... É insustentável quase, né? É insustentável. Quando fica insustentável, aí se mexe, né? Então, a gente buscar isso e ficar com trocar essas ideias e tentar botar e discutir mais esses assuntos entre nós é muito positivo, assim. E eu acho que é o bom que daí a gente começa também a identificar que tem mais pessoas pensando sobre isso ou parecido com, né? Então, às vezes ficava aqueles movimentos meio isolados, parecia que o cara tá fazendo uma força sozinho. E aí quando tu começa a enxergar assim pessoas que nem vocês, assim, que estão há um tempo e estão desenvolvendo um belo trabalho e estão conseguindo resultados diferentes. E tu falou uma coisa importante, assim, tempo. As coisas na vida levam tempo também. Tá? Isso é uma coisa que para mim é uma filosofia de vida. Tu que é maratonista coisas boas levam tempo. E tu que é maratonista, Bernardo, para tu completar uma prova de 42 leva tempo. Para se preparar. Tu te prepara, tu faz, né? Tu tem que... Não é uma coisa assim... E isso é uma... Às vezes as pessoas hoje estão querendo as coisas muito imediatas. Levam tempo. Que belo encerramento esse. Né? Dá para encerrar. Bora correr. Vamos encerrar, porque senão a gente vai... Então tá, muito obrigado. Realmente foi muito diferenciado aqui a nossa conversa. E foi assim que a gente termina o episódio do Mercado em Planta, agradecendo aí a presença do Bernardo e do Luiz. Fiquem ligados nos próximos episódios do Mercado em Planta, onde a arquitetura, o urbanismo, a construção civil, a industrialização e o Lean se encontram. Até mais, pessoal!